fez essa pergunta? Eu já me fiz várias vezes, tá? Por exemplo, você pergunta, cara, por que algumas pessoas, por que para elas o resultado é tão natural, né? Por que a coisa flui, a coisa acontece? E para outras pessoas, por mais que elas façam, dá tudo errado, né? É como se algumas pessoas fossem predestinadas a dar certas e outras predestinadas a dar errado. Vocês já viram isso? Já sentiram isso? Já pensaram isso em algum momento? Talvez até você já tenha passado por essa dificuldade. Que por mais que você faça, que você planeje, que você se dedique, o resultado não vem. E você olha para a pessoa que está do seu lado, uma pessoa que talvez faça muito menos que você e com resultado, com uma performance muito diferente da sua. Se esse é o teu caso, eu tenho uma revelação para te fazer. Oi, Rosana. E a revelação é: você é fruto das suas crenças. Anota essa frase aí. Você é fruto das suas crenças. É isso mesmo. O seu resultado, ele é proporcional, diretamente proporcional às suas crenças. Tá, Michele, mas me explica um pouco aí o que é essa história de crença. Como é que é isso aí? Né? Bom, a crença que a gente traz aqui não tem nada a ver com a crença religiosa, tá? A crença, ela é uma programação mental que tem aqui dentro da sua cabecinha. Então, são milhões de neurônios que vão se conectando. E quando eles se conectam, eles trazem junto um aprendizado. Quando nós aprendemos a andar, por que a gente sabe andar? Porque esse aprendizado está registrado no nosso cérebro, em forma de conexões dos neurônios, conexões mentais, conexões neurais. Nós aprendemos a falar, porque esse aprendizado está no nosso cérebro, está registrado em forma de uma conexão que traz junto um aprendizado. E tem mais, nós podemos aprender a ser ricos ou aprendemos a ser pobres. Nós aprendemos a ser pacientes ou impacientes. Nós aprendemos a ser vitoriosos ou perdedores. Nós aprendemos a conquistar, e quando chega num determinado ponto a gente cai e recomeça. E vivemos uma vida de recomeços porque em algum momento a gente aprendeu isso. Tudo isso é aprendizado. Vamos falar disso hoje, Rosana. Show de bola. Oi, Bia. Meire, bem-vinda. Então, tudo isso é um aprendizado. E é um aprendizado que ele é registrado em forma de sinapses neurais, né? Dessas conexões. As coisas vão se conectando e o aprendizado, as crenças, elas vão se formando. Tá, Michele, mas e agora, né? E agora, eu sou adulta, eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, e agora, né? E esse meu aprendizado que muitas vezes me aprisiona, né? As coisas que eu acredito às vezes me aprisionam, né? E agora? Nós temos comportamentos que nos aprisionam, nós temos hábitos que nos aprisionam, é ou não é? Faz sentido, pessoal? Que a gente tem comportamento que nos aprisiona e que a gente tem hábitos que nos aprisionam também? Faz sentido aí? E olha lá, essas crenças, esses hábitos, esses comportamentos, eles estão tudo aqui na nossa cabeça, em forma de crenças. E muitas vezes é aquilo que você quer mudar e não consegue mudar, né? São crenças financeiras, onde você acredita que não consegue ganhar dinheiro. São crenças profissionais, que você acredita que não consegue crescer. São crenças de merecimento, né, em que eu não me sinto merecedor o suficiente para ser feliz. E quando eu estou começando a ser feliz, eu me saboto, né? São crenças de medo que me mantêm aí numa vida mediana. E tudo isso são o quê? São crenças, são sinapses neurais, são conexões. A boa notícia é que nós podemos reprogramar, mudar essas crenças. Nós podemos mudar as crenças que nos aprisionam. Aquelas crenças que te aprisionam de repente num corpo sem saúde.
aquelas crenças que te aprisionam aí numa vida financeira limitada, aquelas crenças que te aprisionam como uma mulher impaciente, grosseira, ciumenta. Essas crenças, elas podem mudar, e elas podem mudar a qualquer hora da vida, independente da sua idade. Com o processo certo, a ferramenta certa e a condução certa, nós podemos mudar essas crenças, qualquer uma delas. E essa é a missão num processo de coaching integral sistêmico. Então vamos lá. A crença é toda a programação mental, toda a sinapse neural que foi adquirida com o aprendizado de uma vida toda e que determina os seus comportamentos, que determina as suas atitudes, os seus resultados, as suas conquistas, a qualidade de vida que você tem hoje. E nós podemos reprogramar essas crenças, não importa qual é, não importa o quão prejudicial essa crença é. Nós podemos mudar qualquer crença. Eu e você temos este poder. Eu posso ter o melhor, se for usar uma analogia, eu posso ter o melhor computador do mundo, o melhor processador, a melhor memória, tudo do melhor. Mas se o programinha que roda nele lá não for bom, ele não vai funcionar de uma maneira legal, né? Então, eu posso ter a maior inteligência cognitiva do mundo. Eu posso saber todas as línguas, todas as matérias, todos os conteúdos, mas se eu não tiver uma estrutura emocional adequada, eu não consigo processar toda essa inteligência, né? E o seu programa, esse que está instalado aí, ele vai dizer se você vai ser bem-sucedida ou não. Se você vai depender do seu marido financeiramente ou se você vai ser independente. Ele vai dizer se você vai ser uma boa mãe ou não, uma boa filha ou não, uma boa esposa ou não. É esse programinha que está instalado aí que vai dizer isso, né? É o que os nossos programas fazem conosco. E esses programas, eles já foram implantados lá atrás, pelas coisas que você aprendeu, pelas coisas que você viveu. Bem ou mal, os nossos programas estão aí, estão funcionando. E quando eu falo de reprogramar crenças, nada mais é que refazer a parte dos nossos programas que não estão ajudando muito. Ok? Entendido até aqui? Tudo bem? Até aqui, entendido que é crença necessária aí a gente fazer essa introdução para que a gente entenda, então, como reprogramar isso, né? Como usar isso a nosso favor e não contra nós, né? Tranquilo até aqui? Show! Vamos lá então, pessoal. Entendido o que é crença, né? Com toda essa analogia que a gente faz com um programa de computador que está instalado, né? Oi, Célia, bem-vinda! Inicialmente, nós vamos aprender então a mudar esses programas, né? A mudar essas crenças. E o primeiro passo, né? O que a gente vai conversar hoje é mudar as nossas crenças, mudar os nossos programas através da nossa comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Tem um vídeo no TED da cientista Amy Cuddy com o título Sua linguagem corporal molda quem você é, ok? Assistam esse vídeo. Ela é uma cientista que traz comprovações sobre o que a gente vai falar hoje. Quem quiser assistir, depois que acabar a live aqui, me manda um direct que eu mando o vídeo para vocês assistirem aí. Tá? É um TED, um vídeo de 12 a 15 minutos, mas que um conteúdo riquíssimo, vale muito a pena, tá? Ela tem um livro também, o livro chama-se O Poder da Presença, um livro maravilhoso, sei que algumas pessoas aqui já leram, né? Aliás, meu livro não tá aqui hoje para eu mostrar para vocês, né? Porque ele tá emprestado com uma coaching, então vou aproveitar aqui a rede nacional para falar, Andréa, devolve o meu livro. Obrigada pelo espaço, né? Tô pedindo de volta porque eu sei que ela já leu, mas ela gostou tanto que ela não quer me entregar o livro. Mas tá tudo certo. Vamos lá então. Falando aí desse conteúdo que a Amy Cuddy traz para nós, tanto no documentário dela, na pesquisa científica, quanto no livro,
Essa cientista, ela diz o seguinte, que a nossa comunicação não verbal tem o poder de mudar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm o poder de mudar os nossos sentimentos. E é aí que está a chave do processo. Vou repetir o que ela disse. A nossa comunicação não verbal tem o poder de mudar os nossos pensamentos e estes têm o poder de mudar os nossos sentimentos. Olha a chave do processo aí, entregue de bandeja para vocês, né? E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre essa matriz de crença, para que você possa entender um pouquinho que matriz é essa e principalmente que processo neural é esse que a gente está falando, ok? Vamos lá então. Pessoal, vamos só alinhar uma coisa. Quem aqui quer ganhar muito dinheiro? Quem quer ganhar muito dinheiro? Quem quer ter um lar muito mais harmônico? Quem quer crescer profissionalmente sem perder a qualidade de vida? Quem quer ser bem-sucedida? Quem quer prosperar, ter uma vida abundante sem ter que abrir mão das coisas que te fazem felizes, né? Então, quem está em busca de tudo isso, o que você precisa mudar são as suas crenças. Tá claro isso, pessoal? Isso tá claro? Para a gente dar andamento, isso tem que estar bem claro, ok? Oi, Eliana. Então, vamos lá. Vamos entender, então. Entendido isso, tá? Vamos entender qual é o processo, então. Então, primeiro, eu mudo a minha comunicação. Presta atenção, gente. Vou dar um exemplo. Vamos supor. Se eu comunico tristeza com o meu corpo, com o meu rosto, né? Tristeza, abatido, olhos caídos, ombro caído, né? Se eu comunico essa tristeza de uma forma não verbal, automaticamente o meu cérebro identifica essa comunicação e começa a produzir uma química de tristeza. Então, se o meu rosto, a minha postura, se tudo em mim está comunicando tristeza, o meu cérebro identifica isso e começa a produzir essa química, ok? Então, o que ele faz? Ele baixa o nível de serotonina, ele baixa a endorfina e sobe o cortisol. É imediato, é muito rápido. A sua fisiologia comunica de imediato com o seu cérebro. É imediato. Se o corpo caiu, mudou a postura, mudou a comunicação não verbal, o teu cérebro se adequa a essa comunicação. Então, se eu comunico tristeza, o meu cérebro entende essa comunicação e muda a química dele. E eu vou para a segunda cadeia neural, porque aí eu começo a ter pensamentos de tristeza. Então, se eu estou comunicando a tristeza, meu cérebro recebeu a mensagem, produziu a química de tristeza e imediatamente eu passo a ter pensamentos tristes, né? E o que são esses pensamentos? Os pensamentos, pessoal, eles vêm em formas de imagens internas, de imaginações, né? A gente imagina coisas que nem aconteceram, ela vem em forma de um diálogo interno, sabe aquela vozinha interna, né? A gente costuma chamar ela de franga, né? A franga é aquela voz interna que te sabota. Sabe aquela vozinha que fala assim: você não vai conseguir, ele não te ama, não vai dar certo, nunca nada dá certo, isso não é pra você. Essa vozinha aqui é a franga. E ela é um diálogo interno, né? Que quando você tem uma comunicação de tristeza, vai gerar pensamentos de tristeza. E esses pensamentos, eles vêm em forma de diálogos internos. E muitas vezes ele pode vir acompanhado da franga, né? Então, tudo isso porque você não foi responsável bastante para comandar a sua comunicação. Pois é, lembra do tema da autorresponsabilidade? Como é que você tem cuidado da sua comunicação? Porque olha, quando eu deixo o ambiente e as situações comandarem a minha comunicação, o que o meu corpo está dizendo, eu perdi o comando da minha própria vida. Eu deixo de comandar a minha própria vida.
De novo, quando eu deixo que as situações externas, que o ambiente tome conta da minha comunicação, que ele comande a minha comunicação, eu perdi o comando da minha própria vida. Então, olha só, eu comunicando tristeza nesse nosso exemplo, eu vou pensar coisas tristes. E isso me leva à terceira cadeia neural. Isso me leva aos sentimentos. E eu começo aí a me sentir mal, não pelo que aconteceu, mas pelo que eu estou comunicando, pelo que eu comuniquei diante do que me aconteceu. Então, o que nos abala nem sempre é o que acontece de fato, mas é o que você faz com aquilo ali. É o que você comunica sobre o que te acontece. Gente, anota isso aí, ó. O que te abala não é o que te acontece, é o que você comunica sobre o que te acontece. Oi, Silvinha, bem-vinda. Percebam? Então, olha só, se eu comuniquei tristeza, me veio pensamentos de tristeza, diálogos internos, imaginação de tristeza, e esses pensamentos me geraram sentimentos de tristeza, sentimentos tristes. E todo sentimento gera uma crença. Nesse caso, uma crença de derrota, uma crença de tristeza, de não merecimento. E toda crença é autorrealizável, porque ela é um programa, lembra da analogia? Se você faz uma programação, ela vai acontecer. Então, meus amigos, aquilo que você comunica em atos, gestos e palavras, isso é comunicação. Porque, olha, você pode comunicar coisas ruins, não pode? Você pode fazer coisas ruins, você pode ter um gesto negativo, você pode ter palavras negativas, né? Então, se você comunicou em atos, gestos, palavras ruins, gestos ruins, atos ruins, isso vai te gerar um pensamento ruim. E esse pensamento ruim, esse diálogo interno, aquela voz interna, aquela franga, né? Aquela imagem que você cria, ela gera um sentimento. E se a matriz for ruim, se a comunicação for ruim, se o pensamento for ruim, ele vai gerar um sentimento ruim. E esse sentimento ruim, por consequência, leva a uma crença negativa e limitadora. Pegou? Olha lá, pessoal. Tudo que eu comunico, se eu faço uma comunicação ruim, né, me gera um pensamento ruim. Esse pensamento ruim me gera um sentimento ruim. Esse sentimento ruim, por consequência, me gera uma crença ruim, uma crença negativa e uma crença limitadora. E toda crença é autorrealizável porque é uma programação. Faz sentido, pessoal? Oi, Lu. Oi, Josi. Bem-vindas. Então, olha lá. A parte boa é que o contrário de tudo isso também é verdadeiro, né? Então, a gente pode comunicar coisas boas, a gente pode ter bons atos, gestos positivos, palavras positivas. E se você comunicou atos, gestos e palavras boas, isso vai gerar pensamentos bons, né? E esse pensamento bom, esse diálogo interno, aquela voz interna, aquela imagem que você cria positiva, vai gerar um sentimento. E de novo, se a matriz for boa, ou seja, se a comunicação for boa, se o pensamento for bom, ele vai gerar um sentimento bom. E esse sentimento bom, por consequência, gera uma crença positiva, impulsionadora. Entenderam? Tá fazendo sentido aí a matriz de crença? Tudo que eu comunico em atos, gestos e palavras gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma crença. E toda crença é autorrealizável. Ok? Hoje, pessoal, 5 minutos de conversa aí com uma pessoa, e muitos amigos que estão aqui na live também conseguem fazer isso com algumas técnicas. E 5 minutinhos com uma pessoa a gente já consegue identificar se ela tem um mindset de sucesso ou de fracasso, só com a qualidade do que ela comunica. E muitas vezes ela não precisa falar nada. Porque, pessoal, 55% da nossa comunicação é não verbal. É a nossa fisiologia. 55% da nossa comunicação é não verbal.
Então a gente precisa olhar para ela, né? Existem pessoas que são extremamente negativas, a fala é negativa, o tempo todo ela tá focada no que pode dar errado, né? Pessoas que estão vendo sempre o copo meio vazio, né? Não enxergo meio, eu enxergo meio vazio. Pessoas que ficam aí procurando sempre alguma coisa para justificar o seu insucesso, para justificar o seu fracasso, e ela comunica isso. Ela comunica coisas ruins, ela pensa em todas as possibilidades que pode dar errado, né? Quando ela lembra do passado, ela lembra com muita dor, ela foca no que não funcionou, né? E ela tá com foco na dor, e quando ela vem do presente, ela tem o quê? Medo, né? Porque ela viveu uma dor tão intensa. O ser humano foi feito para quê? Fugir da dor e buscar o prazer. Se ela só se recorda da dor, isso vai gerar medo. Se ela tem medo no presente, ela não vai conseguir projetar o futuro dela. Então pensa, se eu me alimento de coisas ruins, se eu comunico coisas ruins, se eu penso coisas ruins, se eu sinto coisas ruins vão acontecer. É uma programação. Perceba como isso faz toda a diferença. Pessoal, não é sorte ou azar, não é isso. É o que você comunica. É o que você tem pensado, é o que você tem sentido. Não é sorte ou azar, é a sua comunicação. Ah, Michele, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos. E não precisa. Michele, eu não consigo controlar os meus sentimentos. Quando eu vejo, já tô com raiva. Quando eu vejo, já tô magoado. Quando eu vejo... Calma, não tem problema. Você não precisa sentir coisas boas ou pensar coisas boas. Se você não consegue controlar os seus sentimentos e nem o seu pensamento, tá tudo bem. Mas tem uma coisa que você consegue controlar: a sua comunicação. Isso dá para você controlar, isso tá sob o seu comando. Isso dá para você comandar. Mas o que acontece com uma pessoa despreparada emocionalmente? Ou por que tantas pessoas têm uma vida tão medíocre, né? Quando acontece uma coisa boa, como é que ela comunica? Legal, de boa, joia, que bom, né, que aconteceu isso. E aí, quando acontece uma coisa ruim, como é que ela comunica? Desesperada, ela chora, ela esbraveja. Então, uma coisa boa, legal, tipo, né, ok. E uma coisa ruim, ela se destrói. Você conhece alguém assim? Né? Que tá com foco ali o tempo todo, potencializa as coisas ruins? Cuidado, pessoal. Cuidado com a sua comunicação. Cuidado. Porque se vem um problema, quem tem essa dificuldade, né? Se vem um problema, eu me destruo, eu me derroto, né? Eu comunico tristeza. E aí eu vou entrar numa cadeia decrescente. Porque se vem um problema, eu foco no problema, eu choro, eu penso no problema, eu sinto o problema, vai vir um problema maior ainda. Até que você entre no fundo do poço. Olha o que você está potencializando, olha o que você está focando. A gente falou isso semana passada na live do foco, né? E se quando vier um problema, você resistir ao problema com sabedoria, com resiliência, observando, pensando o que eu tenho que aprender com esse problema? Porque o meu foco não está na dor, ele está no aprendizado. O que eu aprendo com isso? Pessoal, as dificuldades, elas são oportunidades de aprendizado e crescimento. Então eu devo olhar para ela como minha aliada e não como meu inimigo. Se é ali que eu aprendo, se é ali que eu sou aprimorada, olhar para as dificuldades como uma oportunidade. Faz sentido, pessoal? Tá fazendo sentido? Legal. Então, o que a gente precisa olhar? Olha para a tua comunicação. O que você tem comunicado? Porque se eu quero ter um resultado de alta performance, se eu quero ser bem sucedido, o que eu preciso comunicar? Eu preciso comunicar vitória, né? Eu preciso aí assumir a responsabilidade da minha vida de vez e começar a comunicar essa vitória. Oi, Mari, bem-vinda.
E aí, quando eu passo a comunicar a vitória, o que que acontece? Eu vou ter pensamentos de vitória. Então traz na tua cabeça memórias de imagens positivas, porque o nosso cérebro ele se alimenta de imagens. Então cria aí uma imagem mental de vitória, uma imagem mental de sucesso, de paz, de harmonia, de felicidade na sua mente. Porque esses pensamentos que vieram da comunicação, eles vão gerar um sentimento de alegria, um sentimento de vitória. E são esses sentimentos que vão te instalar crenças. Crenças poderosas, crenças de vitória, que vão fazer toda a diferença na sua vida. Crenças de mulheres bem-sucedidas. Pessoal, esse conceito te traz uma oportunidade. A oportunidade de mudar a sua vida. Lembra, você tem total comando sobre a sua comunicação, dos seus atos, dos seus gestos e das suas palavras, né? E a sua comunicação tem o poder de mudar os seus pensamentos, que vão mudar os seus sentimentos e, consequentemente, vão mudar as suas crenças. Você terá novos resultados. Os seus resultados são diretamente proporcionais às suas crenças. Portanto, mude as suas crenças com a sua comunicação. A gente não tem controle sobre as coisas que a gente pensa, sobre as coisas que a gente sente. Mas eu tenho total controle sobre o que eu comunico. Em atos, gestos e palavras. Da minha comunicação verbal e da minha comunicação não verbal. Isso está sob o seu comando. E você tem hoje, entendendo esse conceito da matriz de crença, a oportunidade de mudar. Lembra, pessoal? Tudo que eu comunico gera um pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai me gerar uma crença. E toda crença é autorrealizável. Se os pensamentos são positivos, as minhas crenças vão ser impulsionadoras. Se os pensamentos, a comunicação, os sentimentos é ruim, as minhas crenças vão ser limitadoras. Então hoje, se você identifica na sua vida algumas crenças que te limitam, que te paralisam, observe o que você vem comunicando sobre isso. Observe o que você vem comunicando sobre isso. Nesse documentário da Amy Cuddy, ela diz o seguinte, ela fala assim, finja, até se tornar, né? E aí vem o Paulo Vieira com uma adaptação e ele fala, treine, até se tornar. Porque a comunicação está sob o nosso poder. Se você ainda não é a mulher bem-sucedida que você está buscando ser, busque comunicar isso. Como é que se comunica uma mulher bem-sucedida? Como é que ela fala? Como é o tom de voz? Como é que ela se veste? Como é que ela se porta? Quais são as palavras que saem da boca dela? O que ela comunica em atos, gestos e palavras? E essa comunicação, pessoal, além dela gerar a crença, ela é modelável. Ou seja, você pode observar uma pessoa e modelar a comunicação dela. Sabe imitar? Você vai imitar essa pessoa, você vai modelar ela até que você encontre a sua maneira de comunicar isso. Se você quer ser, por exemplo, se você quer ter prosperidade financeira, procura uma pessoa próxima a você que tem essa prosperidade financeira e observa a comunicação dela. Como é que ela se porta, como é que são os atos, os gestos, as palavras. O que sai da boca dela? Que tipo de palavras saem da boca dela? Que tipo de comunicação? E modele. O processo de modelagem é o processo mais rápido que o ser humano tem de aprendizagem. Ele está disponível. Modela, gente. Aproveita isso. E lembra, a comunicação está sob o seu controle, está sob o seu comando. E você tem o poder de mudar todas as suas crenças através do que está sob o seu domínio. É uma escolha, você só não vai fazer se você não quiser. Porque é aqui que está a base da matriz, na comunicação. Ok, pessoal?